Olha a posição estrondosa do líder terrorista que derrubou o regime na Síria. Olha só. Hoje está a ser escrita uma nova história para a Síria. Por que devemos acreditar no que você está dizendo? Se você é classificado como terrorista pelos Estados Unidos e sua organização também é considerada terrorista. Esta classificação é principalmente uma classificação política. Então, eu digo que nós dependemos de nós mesmos e isso é algo conhecido e amplamente divulgado. A maior parte do que lutamos foi ou tomado do regime à força. Esse daqui é Al-Jayan. Esse cara aqui é o líder da organização terrorista HTS. HTS é uma sigla para Hayat Tahrir al-Sham. Essa organização terrorista foi a que derrubou o regime de Bashar al-Assad na Síria, que tinha ficado 53 anos no poder. Então agora, depois de 53 anos no poder, o regime de Bashar al-Assad caiu para a HTS, que é liderada por esse cara aqui, que deu uma entrevista para a CNN, e você vai ver agora essa entrevista completa. Ele falando ali o posicionamento dele, o que é que ele quer para a Síria, e você vai ver, cara, são coisas realmente absurdas que esse cara fala aqui, e você vai ficar impressionado com isso. Só lembrando que a HTS é hoje é uma organização terrorista, né, declarada por vários países, principalmente porque a HTS, ela é uma coalizão de várias facções que muitas são afiliadas da Al-Qaeda. Vai vendo onde isso daqui vai se meter, viu? Embora a HTS hoje, ela afirma publicamente que rompeu laços com a Al-Qaeda e se transformou ali meio que em uma organização local que foca apenas na Síria. Focava apenas em derrubar o regime sírio, como acabou derrubando agora. E esse cara aqui, o líder da HTS, deu essa entrevista que você vai ver completo, tá? Antes de entrar de cabeça aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque quando eu enviar um vídeo assim, urgente, um vídeo extraordinário como esse, você será notificado e já vem aqui às pressas conferir esse vídeo e ficar mais bem informado e, consequentemente, mais inteligente assim. Show? Então agora, fique com o vídeo. Nas últimas horas, recebemos a informação de que vocês conquistaram a cidade de Hama, que é a quarta maior cidade da Síria. Poderia falar mais sobre o que ocorreu? Hama, na verdade, passou por uma grande escuridão há 40 anos e houve um massacre enorme e famoso que aconteceu lá, realizado por Bashar al-Assad, Hafez al-Assad e o resto da família Assad. A cidade, na verdade, está sob um grande sofrimento devido à memória brutal que deixou na mente das pessoas, na mente de todos os sírios e do mundo. Ao mesmo tempo, graças a Deus, hoje as forças começaram a avançar nas áreas ao redor da cidade de Hama. As forças começaram a avançar há cerca de 2 dias a partir das áreas ao redor da cidade de Hama, quase cercando-a e começando a entrar na cidade. Então o regime se retirou dela. Claro, após batalhas que não foram nada fáceis. Em Hama, vocês enfrentaram uma resistência maior do que a que vimos em Alepo. Mas qual é a razão, na sua opinião, de termos visto o sistema? Saiu. Assim? Esse regime, na verdade, é algo que todos sabem. O regime, na sua essência, não conseguiu construir um Estado no sentido verdadeiro, com um exército organizado, uma economia forte, desenvolvimento humano e recursos humanos e assim por diante. O regime é basicamente uma família, ocupou este país e aproveitou todas as capacidades deste país para servir esta família. O exército não foi construído de uma forma nacional que motivasse a defesa do país. O exército é que a maioria das pessoas são recrutas obrigatórios. Insatisfeito com este exército, porque é um exército que é uma fonte de insulto para o povo. Foi uma fonte de humilhação para eles. A corrupção estava enraizada no governo e suas instituições. Hoje, a Síria tem muitos recursos econômicos, mas sempre foi pobre devido à má gestão. A força militar e de segurança pressionava o povo. O exército foi construído de forma sectária, protegendo uma seita específica e temendo outras. Assim, o exército não é bem-vindo na Síria e é frágil. Essa verdade surgiu no início da revolução. E o regime recuou. E o exército foi construído de uma maneira sectária também. Ele depende de uma seita específica para proteger seu poder e do medo dessa seita em relação às outras seitas, ligando suas esperanças à sobrevivência do regime. Portanto, o exército não é bem-vindo dentro da Síria. Ele é frágil por dentro.
E essa verdade se revelou desde os primeiros momentos da Revolução, em 2012 e 2013, e o regime rapidamente começou a recuar. Embora ele estivesse enfrentando alguns jovens rebeldes que carregavam algumas bandeiras e algumas armas leves e médias, eles não tinham nada. Mesmo as armas pesadas que os rebeldes conseguiram vieram do próprio exército. Eles atacavam. E o exército fugia, então eles pegavam essas armas e se fortaleciam com elas. Continuamos nas batalhas até que o regime foi derrotado, pois os fatores da derrota estavam dentro dele. Desde então, mas os iranianos tentaram reanimar este regime, por isso demoraram um pouco. Depois os russos tentaram reanimar este regime, mas a verdade continua a ser o facto de este regime estar morto. E com todas as tentativas... Isso é algo que vocês não puderam fazer no passado. Nos últimos dias, vocês conquistaram grandes cidades na Síria. O que mudou? Antes, isso era espontâneo, mas a revolução enfrentava problemas como fragmentação e intervenção internacional. Recentemente, houve unificação da opinião interna e desenvolvimento institucional nas áreas libertadas da Síria, incluindo as facções, que se unificaram em uma visão e acampamentos. Organizaram-se e, com a ajuda de Deus, entraram na batalha de forma organizada. Os resultados foram rápidos e a execução dos planos eficiente. A revolução passou de caótica para organizada, tanto civil quanto militarmente. Muitos dizem que os aliados do regime, como Rússia, Hezbollah e Irã, estão mais fracos e ocupados com outros problemas, influenciando a situação atual. Então, ela entrou em um estado de regularidade. Esse estado de regularidade a fez entrar na batalha, após a graça do Deus Todo-Poderoso, de forma organizada, como você viu. Sua conquista foi rápida e seu desempenho foi bom. O recebimento de ordens foi bom. Ela para no lugar onde deveria parar e avança no lugar onde se move. O estado da revolução passou de um estado de caos e aleatoriedade para um estado de ordem no âmbito civil e institucional, e na situação militar. Muita gente diz que o que estamos vendo é que os aliados do regime, como a Rússia, o Hezbollah e o Irã, estão mais fracos agora e ocupados com guerras e outros problemas. E que essa é a razão do que está acontecendo no terreno agora. Isso é verdade? E é por isso que vocês escolheram começar esse processo agora. Olha, estamos no meio da batalha e discutir esses detalhes não é prudente. Agora não é a hora de falarmos sobre as razões da fraqueza do regime ou nossa escolha de momento. Essas são segredos da batalha. É prudente guardar essas informações até que a batalha termine e se torne parte da história. O trabalho militar tem muitas surpresas. Temos muitos detalhes e confiamos em Deus que vamos vencer. Precisamos manter a confidencialidade desta batalha e cuidar das informações sensíveis. Há detalhes que não quero revelar agora, mas estamos tentando agir rapidamente, que os civis não sejam prejudicados. Entramos em Alepo, mas Alepo não foi evacuada nem destruída. Houve uma batalha, mas não foi arrasada. Houve tiros, mas por pouco tempo. Em Rama foi igual. Entramos e não foi destruída. O regime, ao contrário, deslocava a população e tornava a área inabitável. As pessoas fugiam, preferindo viver em tendas a voltar para áreas do regime. Após Rama, sobre a batalha, isso é um segredo que temos, vamos deixar para o momento certo, vocês verão a realidade melhor do que falarmos agora. Você pode nos dizer, eu sei que você não quer entrar em detalhes, mas há quanto tempo vocês estão planejando essa operação? Porque houve relatórios de que o objetivo era apenas a zona rural de Alepo. Isso é verdade ou havia uma operação maior planejada? Não podemos separar o evento da revolução. A revolução começou pacificamente, mas o regime optou por repressão e encerrou diálogos políticos. Todos os países do mundo que tentaram buscar uma solução política ou esperança, mesmo que fossem soluções parciais, falharam. Até a recepção da Liga Árabe ao regime de Assad falhou. Passo a passo, ele seguiu enviando o Captagon e drogas, continuou ameaçando a segurança e apoiando milícias e o projeto iraniano de expansão. Portanto, o regime rejeitou qualquer solução política, mesmo que fossem soluções parciais, isso não funcionou. No final das contas, a recepção da Liga Árabe ao regime de Assad também não teve sucesso. Passo a passo, ele continuou enviando Captagon e drogas para as pessoas, continuou ameaçando a segurança delas e apoiando as milícias iranianas e o projeto iraniano de expansão na região árabe. Portanto, o regime estava fechado a qualquer solução política. Portanto, a revolução também entendeu essa mensagem desde o início e, por isso,
e obrigada a se armar. E também estávamos cientes de que não há uma solução política na Síria com esse regime. Isso é algo inexistente. Não é que a revolução não queira isso, mas porque o regime simplesmente não aceita a ideia de soluções intermediárias ou algo do tipo. Ele se vê agora como quem controla grande parte do mundo, acreditando que tem influência na guerra entre a Ucrânia e a Rússia, por exemplo. Ele tem uma grande ilusão sobre como se descreve a sua realidade, não o ajuda nesta posição. Esta batalha atual faz parte das etapas da revolução. A revolução visa derrubar o regime. Esperamos que a guerra termine logo e que as pessoas voltem a um estado de construção, desenvolvimento e reconstrução. Que a Síria lidere e seja um modelo de reconstrução, como o regime faz. Usamos os meios disponíveis em nossas mãos para alcançar esse objetivo de derrubar o regime e que não se torne uma fonte de crises que ameacem países vizinhos ou não vizinhos, como o regime faz agora, ao se aliar ao projeto iraniano para ocupar os países árabes. Durante o período passado, as pessoas viram como se Bashar al-Assad tivesse vencido esta guerra e foi recebido também em países árabes. Além disso, no contexto mundial. Qual a mensagem para Assad? Acho que houve um erro na avaliação. Países árabes tentaram isolar o regime iraniano. O Irã pode se desvincular, mas o regime não. A tentativa árabe foi um salto no vazio que não trouxe resultado. Países árabes perceberam que o problema sírio se prolongava e queriam uma solução. Descrever que o regime venceu é injusto para crianças, pessoas estuprados nas prisões, deslocados, afundando nos mares e vivendo em tendas nas fronteiras. Mas os países árabes, quando perceberam que o problema sírio se prolongava, acharam que deveria haver uma solução. Eu também acho que descrever que o regime venceu é uma descrição injusta para muitas crianças, pessoas, as que foram estupradas nas prisões, os deslocados em todo o mundo, os que estão afundando nos mares e os que estão vivendo em tendas nas fronteiras dos países. Que tipo de vitória estamos falando em relação ao regime? Ele tinha barris explosivos. Essa guerra era mundial. O regime não venceu. Quem mata seu próprio povo é um perdedor. O agressor é derrotado. Ele perdeu ao entregar recursos da Síria para iranianos e russos. O país retrocedeu. Todos os vizinhos avançaram, exceto a Síria. A Síria é classificada entre as últimas. Isso é vitória? Não. Hoje há uma área liberada, pequena e marginalizada. Isso é uma perda. Ele perdeu recursos da Síria para iranianos e russos, fortalecendo-os. E hoje, ao contrário, há uma área liberada que era pequena e marginalizada, sem muitos recursos. Sem recursos nenhum. Mas com uma boa gestão, a revolução nestas áreas libertadas foi capaz de produzir um modelo que foi melhor que áreas do regime. Se nos organizamos e construímos instituições, isso liga-se a um governo que se preocupa com questões, não só prisões, tortura, repressão e poder. Qual é a sua visão sobre a administração dessas cidades que vocês assumiram? Porque no passado você falou sobre um governo islâmico na Síria. Essa ainda é a sua perspectiva? As pessoas que têm medo do governo islâmico ouviram aplicações incorretas do governo islâmico ou não entendem da maneira certa. Estamos falando de algo que se adapta aos costumes da região e aos seus recursos. O mais importante é que as instituições sejam construídas. Essa decisão não é só minha, mas deve haver um conselho consultivo e um conselho de shura escolhido pelo povo. Então, esse povo se reúne e concorda em um conjunto de leis para o país, que serve como uma constituição e como regulamentos organizacionais. Depois, esses regulamentos vão para os órgãos executivos, como o governo, os ministérios e as instituições que estão em funcionamento. Em seguida, o Conselho de Shura monitora isso. É um processo de integração. Hoje não estamos falando sobre o governo de indivíduos e suas vontades, mas estamos falando sobre a situação das suas instituições. O sistema de governo na Síria merece ser uma instituição de governo e não apenas uma pessoa no poder que decide, algo específico ou não. O que deve ser acordado é algo que os sábios, intelectuais e líderes escolhidos pelo povo também concordem. Isso é o que deve ser respeitado pelos países e pelo povo. Não é necessário que todos concordem com uma única opinião. Se as pessoas tivessem chegado a um consenso, a nação estaria
em melhor situação há muito tempo e não teria havido conflitos entre as pessoas. Mas essa divergência também permanece em aberto e é um desafio que a Síria enfrenta junto com o regime, que é o desafio da reconstrução, o desafio de ter estabilidade política e o desafio de garantir segurança na região. É necessário ter um plano estratégico para reconstruir a Síria de maneira correta e adequada e que ela ocupe seu lugar de forma adequada. Muitos sírios desejam ver o fim do regime de Assad, mas também têm preocupações em relação a vocês da Hayat Tahrir al-Sham sobre a possibilidade de tomarem as áreas onde estão, como as minorias, por exemplo, os cristãos, em Alepo. O que você diria a eles? Nós entramos em Alepo e Idlib, onde há cristãos, drusos e outras minorias, e eles estavam seguros. Alguns tentaram agredir esses grupos em situações de caos, mas nós os defendemos e devolvemos suas propriedades, garantindo que ocupassem seus lugares corretamente. Nenhum cristão saiu de Alepo. Eles estavam seguros Eles estavam seguros. Nada mudou. Lei garantirá direito. Chegar a uma situação legal que preserve direitos. Mensagens aos alauítas, drusos, cristãos e ismaelitas. Tensão sectária é uma ilusão. Avançar para a realidade. Comunidades viveram por séculos. Não é justo eliminá-las. Lei deve proteger todos. Não apenas uma comunidade como o regime de Assad, que perseguiu outras. Comunidade oprimida. Alguns se beneficiavam. Alauítas sofrem por esse regime. As práticas do regime em convencer. Ou seja, eles estão pagando o preço da permanência do regime, com o sangue de seus filhos, com seus sofrimentos e feridas, e agora estão em uma situação de extrema pobreza, enquanto outros grupos se beneficiam dos senhores da guerra do regime, possuindo e propriedades e grandes quantias de dinheiro e assim por diante. Então, há um grupo que paga o preço da guerra. E há uma minoria muito pequena que se beneficia. Acho que essa verdade começou a ficar clara na Síria e a mentira do regime de que uma seita, por exemplo, sunita, ameaça as outras seitas. Eu acho que hoje, após a experiência de 13, 14 anos de revolução, muitas das perguntas ou medos antigos que estavam na mente das pessoas foram respondidos na prática. As pessoas te conhecem como um líder da Al-Qaeda antes e pela sua ligação com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O que é? O que há de novo? Como vocês descreveriam isso? A Hayat Tahrir al-Sham é nosso grupo, semelhante a outros na região. Estamos falando da construção da Síria. A Hayat Tahrir al-Sham é um detalhe e pode acabar a qualquer momento. Não é um objetivo em si, mas sim um meio de cumprir uma missão no confronto com este sistema. Se a sua missão for cumprida, será transferida para o estado de governação, instituições e breve. Eu digo que qualquer pessoa no mundo passa por fases na vida e a experiência é capaz de aumentar a consciência que se tem. Com certeza. Uma pessoa aos 20 anos não é a mesma que aos 30, que não é a mesma que aos 40, e assim por diante. Essa é a natureza humana. Quanto mais se cresce, mais se aprende e continua aprendendo até o último dia de vida. Esses dias acabaram para você? Eu digo que é uma série interconectada e dependendo da situação e do lugar. Às vezes a realidade e os eventos que vivemos nos obrigam a falar de uma maneira específica. Quando você está em um estado de guerra e conflito, esse é um tipo de discurso, e em tempos de paz é outro. Às vezes varia, dependendo da realidade. Algumas pessoas, por exemplo, podem ir a um funeral. Ele pode fazer um determinado discurso e ir a um casamento e fazer outro discurso. Então eu digo que essa consciência e diversidade são uma necessidade e não é um defeito para uma pessoa se desenvolver e diversificar seu discurso, tentando se adaptar às vezes à realidade. Porque a pessoa que fica presa a certas ideias ou regras, ninguém consegue administrar comunidades ou enfrentar conflitos, como na Síria. As pessoas que estão ouvindo vão dizer, ok, por que devemos acreditar no que você está dizendo, se você é classificado como terrorista pelos Estados Unidos? E sua organização também é considerada terrorista, pela ONU e outros. O que você responde a isso? A primeira coisa que eu digo às pessoas é que não devem olhar para as palavras, mas sim para as ações. E agora estamos vivendo essa experiência. Já faz
13 ou 14 anos e o mundo está observando. Ou o mundo está em um estado de ignorância, incapaz de perceber o que estamos fazendo e se o que dizemos corresponde ao que fazemos, ou temos uma inteligência superior à de todos e conseguimos manipular as coisas por 13 ou 14 anos. Eu digo que há realismo nesta questão. Esta classificação é principalmente uma classificação política. Há muita classificação e uma classificação errada ao mesmo tempo. Há muitas coisas a acontecer no mundo, mesmo que o mundo concorde com elas hoje. Não precisa ser verdade. Então, qual é a definição de terrorismo? Hoje, isso virou arma para combater adversários políticos de qualquer país. Agora, se uma ilha no mundo, ela pode ter sua própria lista de terrorismo. Não precisa ser potência. Virou moda. Cada país agora tem sua própria lista de terrorismo e combate adversários. Um terrorista é quem mata civis, mata inocentes, prejudica e desloca pessoas. Não é para ser superpotência. Virou moda passageira. Cada país virou lista de terroristas e luta contra adversários. Civis, mata inocentes e prejudica deliberadamente pessoas e as desloca. Isto é mais verdadeiro do que a verdade em muitas das guerras travadas por grandes potências em países árabes, islâmicos e não islâmicos, que mataram deliberadamente milhares de pessoas, bombardearam muitas casas, destruíram-nas e deslocaram-nas. Os Estados Unidos e outros países afirmam que você esteve envolvido em organizações que supostamente cometeram atos violentos e ilegais, como o assassinato de civis inocentes e o deslocamento forçado. Eu não fiz isso. Há um contexto a considerar. Houve uma grande guerra no Iraque e as emoções estavam à flor da pele. Muitas pessoas foram para lá. A guerra levou pessoas a lugares e eu acabei sendo levado a um lugar específico, com a consciência e juventude que eu tinha. E coisas semelhantes se desenvolveram até esse ponto. Mas eu nunca quis isso. Não fui ao Iraque para fazer algo ruim. Fui para cumprir meu dever de defender o povo do Iraque. Quando voltei, queria levar o que aconteceu no Iraque para a Síria. E isso gerou um conflito com o ISIS. E eu sempre rejeitei isso. E as coisas semelhantes a isso foram se desenvolvendo até chegar a esse ponto. Mas eu nunca quis isso. Eu não fui ao Iraque com a intenção de fazer algo ruim. Fui com a intenção de cumprir meu dever de defender o povo do Iraque. E quando voltei para a Síria, eu queria levar o que aconteceu no Iraque para a Síria. E isso foi o que gerou um conflito entre nós e o ISIS. E eu sempre rejeitei isso. Eles não aceitaram e usaram as reivindicações para suas demandas. Terminou pacificamente, sem feridos. Há uma lei de protestos. Pode-se reivindicar direitos sob condições, mas danificar instituições é diferente. Reivindicar não permite agredir instituições. Acredito que a Síria precisa de diálogo interno. Quando o regime cair, o problema será resolvido. Isso significa que uma pessoa que deseja exigir um direito tem esse direito de exigi-lo dentro de certas circunstâncias e meios, como todos os países, mas se ela prejudicar deliberadamente as instituições ou atacar suas obras públicas ou pessoas, então isso se torna um caminho diferente. O direito de fazer algumas exigências justificáveis não é permitido. Ele pode atacar instituições ou pessoas públicas. Qual é a sua posição sobre a presença de tropas americanas na Síria? Acredito que o ocorrido na Síria já basta, e o país deve buscar diálogo interno, longe de intervenções externas, a menos que sirva aos interesses da Síria e esteja em documentos legais. Mas a maioria das forças na Síria não é adequada. Precisa de uma fórmula legal para regular essa presença. Ou, se a razão não existir mais, devem sair e ajudar a Síria a ser segura, estável e próspera, a menos que este assunto seja do mais alto interesse da Síria e esteja incluído em documentos que contenham algum tipo de entendimento, documentos com fundamento jurídico, caso ocorra algo diferente deste assunto. Qual é a sua posição sobre a presença contínua de tropas americanas na Síria, onde atualmente há cerca de 90 soldados estacionados? A situação na Síria exige diálogo interno, sem intervenções externas. Com a queda do regime, o problema se resolve, sem necessidade dessas forças. Se houver desacordo, deve haver referência. A presença das forças na Síria não é adequada, precisa de base legal, ou devem sair para ajudar a Síria a ser segura e próspera. Se algo diferente ocorrer, haverá referência. Quanto à presença das forças na Síria, acho que não é adequada. Precisa de uma fórmula legal. Não é só a Turquia ou Israel. Soleimani foi a Putin que continuou a crueldade. Nós nos organizamos, gerimos nosso interior e respeitamos países vizinhos. Há muitas indagações sobre quem está lhe dando suporte. O Irã declara que é Israel e os Estados Unidos. Tem gente que diz que é a Turquia. Nem a Turquia, nem Israel, com certeza o Irã,
Quando entrou no Iraque, entrou junto com os americanos, que eles chamam de o Grande Satã. E quando vieram para a Síria, tentaram salvar o regime, mas não conseguiram. Qassem Soleimani foi até Putin e trouxe-o para continuar a sua crueldade contra crianças e mulheres. O que Soleimani não conseguiu fazer, Putin fez. Então eu digo que essas alegações não são verdadeiras e não são precisas. Nós nos organizamos sozinhos, gerimos nosso interior e respeitamos as particularidades de alguns países vizinhos, como a Turquia, que tem sua segurança nacional ligada de alguma forma ao que acontece na Síria. Eu sou um país fronteiriço, né? Ou seja, quanto ao Irã, ele está longe, não há um país vizinho, mas interfere na Síria de uma maneira não saudável. Então, eu digo que nós dependemos de nós mesmos e isso é algo conhecido e amplamente divulgado. A maior parte do que lutamos foi ou tomado do regime à força, depois reabilitado e usado novamente, ou de onde conseguimos os tanques. Todos esses veículos blindados e caminhões são propriedade do regime. A maior parte das nossas armas vinha dos próprios depósitos do regime. Mas, às vezes, quando um lado perde, não quer analisar sua derrota de maneira lógica e parte para acusações. Acredito que o Irã deve revisar sua relação com a Síria, respeitando suas escolhas. Poderia estabelecer relações estratégicas corretas, sem enviar milícias como Zainab 1, Fatimi 1, Hezbollah e outros. Vieram lutar contra quem? Contra os deslocados. Acredito que a Síria entrará em uma nova era, com um novo capítulo da história, baseado no respeito mútuo dos interesses, priorizando os da Síria. Para manter interesses baixos, eles poderiam estabelecer relações estratégicas com a Síria sem agredir o povo. Todos vieram lutar contra quem? Eles lutam contra as pessoas deslocadas. Acredito que a Síria entrará em uma nova era, com um novo capítulo da história sendo escrito, priorizando os interesses da Síria. Senti que a ferida de 40 anos está se curando. O que mais me alegrou foi ver as pessoas voltando para suas casas. Eles estão a combatê-la primeiro, as pessoas que foram deslocadas e imigradas. E acredito que nos próximos dias a Síria entrará numa nova era e a terá. Hoje está a ser escrita uma nova história para a Síria. Prefiro não ser excessivamente otimista, mantendo preocupação e cautela para evitar surpresas e que a euforia da vitória nos faça esquecer de agir com cuidado no dever militar. Prefiro ficar preocupado e cauteloso para que não sejamos pegos de surpresa. Então, com certeza, as pessoas vão se perguntar qual foi o motivo que fez você decidir aceitar fazer esta entrevista conosco. O que está acontecendo na Síria é importante para o mundo todo. Hoje, esse evento tem efeitos positivos que afetam a todos, porque a Síria se tornou uma fonte de preocupação e incômodo para o mundo. Ela se tornou um ponto de presença de milícias armadas e uma plataforma principal para a expansão iraniana na região, em detrimento dos países árabes e islâmicos, e também se tornou o maior produtor de Captagon do mundo. Acho que o evento corrige esse caminho, algo que o regime fez na Síria. É um evento de interesse global. O mundo precisa entender detalhes, ser informado e sentir-se seguro sobre certas questões. Também está preocupado com as razões do deslocamento e migração que causam problemas políticos, econômicos e sociais. Quanto à estabilidade na Síria, imagino que isso fará muitos voltarem. Nas áreas recuperadas, cerca de 1,5 milhão de pessoas não vivem em campos de refugiados. Acredito que seremos 0 campos após a reabilitação das áreas libertadas. Refugiados na Turquia, Líbano e Jordânia também retornarão. Até mesmo os refugiados na Europa voltarão para reconstruir seu país. Vamos reconstruir a Síria de maneira correta e saudável, se Deus quiser. Nas áreas libertadas, cerca de 1/3 das pessoas não estão vivendo em campos de refugiados. As pessoas voltarão para suas casas. Refugiados na Turquia, Líbano e Jordânia também retornarão. Refugiados na Europa voltarão para reconstruir seu país. Vamos usar essa rede para reconstruir a Síria corretamente, se Deus quiser. Houve uma unificação de facções em suas visões e estratégias militares antes da batalha. Universidades renomadas têm recursos humanos. Vamos usar essa rede para reconstruir a Síria. Facções unificaram antes da batalha. Hoje, são filhos do país, prontos para eventos históricos. Muitas pessoas perguntaram: como vocês trabalham com as forças apoiadas pela Turquia e o Exército Nacional Sírio? Simplificando, houve uma unificação de facções nas suas ideias militares. Hoje, essas facções são formadas por filhos do país. Portanto, ninguém vai hesitar em participar de um evento histórico como esse.
Essa é a maior preocupação. Interesses pequenos não importam diante de uma grande conquista. Essa é uma oportunidade para que a vitória seja uma revolução unificada e que a Síria reconheça sua identidade. Qualquer problema, porque essa é a maior preocupação das pessoas. O que adianta ter interesses pequenos diante de uma conquista tão grande? Acredito que essa é uma oportunidade e um palco para que essa vitória seja, em primeiro lugar, uma revolução unificada de maneira correta e que a Síria se una e reconheça sua identidade. A propósito, a revolução está indo bem. A maior parte do povo que está com o sistema também é um povo revolucionário e apoia essa revolução, mas está à mercê dessa gangue que está no poder. Por isso, as pessoas nos recebem com festas e celebrações quando chegamos a essas áreas, porque todos são filhos dessas regiões.